E aí, seres humanos que eu chamo de amigos, tudo certo com vocês? Vamos falar sobre Ásia, conflitos asiáticos hoje? Seguinte, gente, eu tô me sentindo muito esquisita, não sei se essa camisa, se é esse ângulo, acho que meu cabelo, talvez, não sei. Alguma coisa está estranha no meu visual, mas eu sou eu sou o que sou, é Gosum que sou. Bora falar sobre conflitos dentro da Ásia, a China em específico. Basicamente, hoje em dia, a China ela é muito importante para o PIB global e para a economia global. Ela é meio que uma. Esqueci a palavra, mas ela se torna meio que um parceiro comercial muito importante para o mundo hoje em dia. Só que a China passou por um grande processo para chegar até aqui. E basicamente tem muitos fatores que vão entrar aí, então vamos ir para a história, né? Basicamente, até 1945, a China passava por uma ocupação japonesa. E aí, a China estava então ali sob domínio japonês, e dois grupos dentro da China que disputavam, que eram os republicanos e os comunistas, eles se unem para expulsar os japoneses de lá de dentro. Então eles conseguem tirar o Japão de lá, e depois esses grupos, depois de expulsar os japoneses, né, então de 1946 até 49, vão entrar em uma guerra civil dos republicanos e dos comunistas, que o cara mais importante é o Mao Tse Tung. Mao Tse Tung é o comunista, que a gente já ouviu falar ele em algum livro, provavelmente tu já deve ter ouvido falar do Mao Tse Tung, ou pelo menos alguma coisa tu já deve ter visto esse nome, assim. Tu talvez possa nem saber que ele era da China, mas já deve ter lido esse nome em algum lugar. Mao Tse Tung é meio que esse representante do lado comunista da China nessa guerra civil, e é o lado que ganha essa guerra. E nessa época, mais ou menos, tipo, quase 100%, né? Mais de 90% da população chinesa vive no campo. Então, o Mao Tse Tung ele vai fazer essa revolução comunista com a vitória da Guerra Civil, só que não vai ser o comunismo marxista. Vai ser um comunismo que, em vez do operário, o Mao Tse Tung ele vai focar no camponês. Então, tem essa pequena mudança. Ele vai fazer algumas medidas iniciais. Ele vai se abrir para a União Soviética, então ele vai meio que tentar se aproximar desse grande irmão comunista, né? Vai fazer uma reforma agrária, que então essa redistribuição, não vai falar Jesus, mas redistribuição de terras, a reorganização dos impostos para fazer com que seja mais justo para a população, nacionalizar empresas internacionais e distribuir recursos básicos, como educação, saúde. Nossa, minha voz deu uma falhada feia agora, velho. Eu tô com um problema na minha voz. Mas então, educação, saúde, esses recursos básicos, ele tenta distribuir mais para a população. Só que ele começa a querer mudar o comunismo. Como eu disse, não é um comunismo marxista. Ele tá querendo fazer o comunismo à chinesa. Ele quer criar o comunismo da China. E aí, com isso, a União Soviética começa a olhar e falar assim, cara, o que vocês estão se afastando da gente? Tipo, vocês não querem que a gente se imponha sobre vocês, praticamente, né? Eles queriam o mínimo de intervenção soviética possível. E aí os chineses e a União Soviética cortam um laço, corta aqui. A China faz assim, corta aqui, e a União Soviética vai lá. Quer dizer, eles cortam o laço da amizade, e aí o Mao perde seu best, União Soviética. O Mao é Mao Tse Tung, é que o nome dele é muito longo. Basicamente, o grande salto para frente. O que é isso? É meio que uma estratégia que o Mao Tse Tung vai criar, e que inclusive o cara da União Soviética, que eu esqueci o nome, ele vai criticar o grande salto para frente. Esse negócio vai acontecer em 1958. Basicamente, a China ainda tem muita pobreza, né, com aquelas coisas que o Mao estava tentando implementar. A China continua muito pobre. E aí, então... meu prisma do Pink Floyd. Não, mentira. É o espectro da luz visível. É o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Eu não sei que porra foi essa agora. Desculpa, gente. A China tem essa infraestrutura muito ruim. E o Mao Tse Tung, ele vai... Tô idiota, que porra que eu tô falando. Eu não sei o que eu tô tendo um colapso mental aqui. Mao Tse Tung vai criar as comunas populares, que são meio que, tipo assim, pra ser meio que vilas, não vilas, mas, tipo assim, pedaços autossuficientes dentro da China,
porque ele não consegue fazer um desenvolvimento integrado, ele não consegue. A China tá fudida, a China tá pobre, a China tá com infraestrutura precária, então ele vai meio que dividir em vilinhas, assim, sei lá, mini comunidades populares regionais, e vai tentar fazer cada comunidade trabalhar para si mesma, para ela se sustentar. Então, tipo, não tem uma troca entre elas para não gerar uma dependência. Elas têm que meio que produzir tudo que elas precisam dentro delas. Essa é a proposta do mal. Só que aí tem problemas, né? Porque, tipo assim, cara, primeiro que, tipo assim, se antes eu era muito bom em fazer pão e o meu amigo ali da cidade vizinha era muito bom em fazer ferro, a gente trocava. Tipo, eu dava meus pão para ele dava os ferros dele para mim. Agora não. Agora eu tenho que fazer o meu pão e eu tenho que fazer meu ferro. Não sei o que estou falando de fazer ferro, mas entenderam? Tipo assim, eu tenho que saber tudo e não existe esse conhecimento técnico. Tem coisas muito específicas que uma vila pequenininha não vai saber fazer. Uma vila grande vai saber fazer, uma pequenininha não vai. E aí também o dirigente local, em cada uma delas, basicamente vai ter, tipo, essa troca de dinâmica, né? Essa questão de, tipo, a agricultura de subsistência, que era muito comum na China, vai quebrar. E aí isso vai fazer com que a China passe por crises de fome. Essa grande fome, então, ela vai gerar uma pressão no Mao Tse Tung, porque a galera vai olhar e falar assim, cara, tu fez essa ideia aí que tu queria nos tirar da pobreza, no fim tu nos faz ficar mais pobre e mais faminto ainda. Então, aí vai acontecer uma revolução cultural, em que Mao Tse Tung, em 1966, vai olhar e falar assim, gente, eu admito, o grande salto cultural foi horrível, foi um fracasso, mas a culpa não é nossa. A culpa é dos agentes da burguesia, que estão contra a nossa revolução. E aí vai começar uma perseguição a todo mundo que eles julgam ser contra o regime comunista deles lá. Então o Mao vai meio que pegar e falar assim, já que deu errado, ai que sono, já que deu errado, o grande salto pra frente, vamos perseguir comunista. Opa, ele é comunista, vamos perseguir capitalista. E aí, então, essa coisa vai ficar até a morte do Mao Tse Tung, mais ou menos, que é 1975. Claro, ela vai ficando moribunda ali em 70 e poucos pra frente, a Revolução Cultural tá morrendo já, não tem mais tantos resquícios, mas ela vai ficar assim, o rabinho dela vai sobrar até a morte do Mao, que é em 76. Vai morrer muita gente por causa da perseguição, e aí ele também, o Mao Tse Tung, vai falar sobre as universidades. Ele vai meio que criticar as universidades e ele vai falar, tipo assim, galera, saiam da universidade, tá? Vem, dá a mão, vem comigo, vamos voltar pra nossa China tradicional, que aí é top 10. Ah, eu acho que essa camisa tá me deixando esquisita mesmo, vai. Vai ficar assim, não tem o que fazer. Nossa, eu tô parecendo um pug respirando. Tá. E aí, em 1975, o Mao tá mal. Mao Tse Tung tá mal. Já tá acabando essa revolução cultural, né? As coisas estão ali se encaminhando pro fim. E aí o Richard Nixon, que é o presidente dos Estados Unidos da época, ele visita a China, depois dessa revolução, no finzinho dela, né, enfim, porque ele quer aproximar os Estados Unidos da China. Lembra que a China fez assim com a União Soviética? Os Estados Unidos agora tá olhando pra isso e tá falando assim, opa, porque 75 é Guerra Fria, meu irmão. É tipo assim, eu puxo um pouco pra cá, tu puxa um pouco pra lá, e é dividir o mundo em dois, né? Até porque também não só a questão do mundo, mas a China está na fucking Ásia. E a União Soviética, querendo ou não, tá pertinho da China ali, meu. Então, tipo, Estados Unidos tendo proximidade com a China, eles estão próximos de pegar seu inimigo maior, né? Aí, Deng Xiaoping, ele é conhecido como o pai da China moderna. Pulamos do Mao, Mao Tse Tung morreu, tava mal, morreu Mao tava mal e morreu. Deng Xiaoping é o próximo cara, assim, que vai liderar a China, que vai ter muito impacto na história deles, porque ele vai estabelecer as zonas econômicas especiais, que basicamente são esses pontos capitalistas dentro do comunismo. Porque a China, por mais que seja comunista, agora ela tá próxima dos Estados Unidos, ela tá entrando no declínio da União Soviética também, historicamente falando, então o comunismo não tá
ele 100% cru, assim, não tá funcionando tão bem na China. E aí acaba que eles vão fazer, tipo, na prática, um capitalismo em que vai ter lucro, propriedade privada, empresas estrangeiras. E aí, né, eles vão ter, então, mão de obra barata, mercado consumidor, falta de lei ambiental. Fica, tipo assim, incentivo fiscal. Fica a China começando a estender esse lado meio capitalista, assim, né? E aí vão ser criadas as joint ventures também, que é a união de capitais em risco. Basicamente, eles vão transferir tecnologia e entendimento, porque as pessoas, tipo assim, eu vou, sei lá, tem uma empresa lá, eu vou botar um empregado nessa empresa, ele vai pegar esse conhecimento e essa tecnologia dessa empresa e vai criar a sua própria empresa, seu próprio mecanismo, enfim, a partir daquilo que ele viu. E aí o comunismo de mercado, ele parece meio contraditório, pelo nome, é outra coisa que o Deng Xiaoping vai implantar também na China moderna, porque comunismo, em teoria, não deveria existir um mercado, né? Mas o comunismo de mercado é basicamente o governo é comunista, mas o mercado tem medidas capitalistas, o que faz sentido, porque se tu for ver essas duas coisas aqui de cima são capitalistas, né? As zonas econômicas especiais, puta que pariu, aquilo ali é o sonho do capitalista, do burguês. E as joint ventures, então, também vão ter as empresas que vão servir para um aprimoramento intelectual, mas, querendo ou não, gera lucro. Então, o comunismo é preservado no governo. Então, vai ter monopartidarismo e o mercado vai ser capitalista. Só que uma coisa engraçada da China é que, basicamente, por mais que seja monopartidário, tem um parlamento com oposição. Porque, tipo, tem um líder supremo, que é quem vai representar o país, é o rosto do país. Então, o Mao Tse-tung, ele era, tipo, uma ditadura personalista. Era o Mao. Só que com o Deng Xiaoping, vira meio que uma ditadura de partido. E aí, então, vai ter, tipo, repartições, assim, dentro do esquema da China. Mas tem oposição. Seguimos com a programação normal. Olá, tudo bom com vocês? Nossa, minha voz tá uma porcaria mesmo. Essa camiseta tá muito esquisitinha. Eu acho que essa manga tá bem curta comparado com as mangas que eu geralmente uso. Mas tá bom. E aí, aqui estamos chegando naquela parte que eu queria ter falado antes. Ah, tá. É pouquinha coisa. A China vai se tornar a principal parceira comercial do mundo. Então, essa expansão econômica da China, como é que, né, a China, ela vai começar a conquistar mercado. E, basicamente, o que ela vai fazer para conquistar mercados é uma estratégia que é a plataforma de exportações. Basicamente, ela vai voltar o modelo industrial para fora. Quase todo o leste asiático faz isso, mas a China, em especial, foi assim que ela meio que conquista os mercados e vira a maior parceira comercial do mundo. Por quê? Ela vai começar a produzir de acordo com o que os importadores querem. E aí, basicamente, ela tem concorrência por causa disso, né? Então acaba que o produto valoriza, enfim. E aí, a China, por meio da Rota da Seda, ela acaba expandindo o mercado também, não sei o quê, porque tem aquela coisa de ligar a China com o Oriente Médio com a Europa e tudo mais. Então, vai vender também cérebros qualificados, influência, isso é importante. Aí uma coisa que tem, né, que chama muita atenção dentro desse cenário de crescimento da China é aquela guerra comercial China e Estados Unidos, né, só pra falar isso. E agora sobre os conflitos e tensões dentro da China, tem 4 que a gente vai falar. Taiwan, Hong Kong, Xinjiang e Tibete. Tem uns que são muito curtinhos, como Xinjiang e Tibete, os outros 2 não são tão longos, então vamos rapidinho. Basicamente, Xinjiang fica na Ásia Central e tem uma maioria muçulmana, que são os uigures, né? No caso, a maioria numérica. Faz sentido isso. Eles são uma minoria. São os uigures, eu não lembro como fala. E aí eles sofrem perseguição. No caso, eles vão parar em campos de reeducação e para serem educados para pagar a sua cultura. Esse é o caso que está acontecendo em Xinjiang. E aí, basicamente, a China fala que não acontece nada disso, que eles tentam controlar o máximo possível a mídia, né? Mas vazou já lives de dentro dos campos, não sei o quê, os caras abrindo transmissão de lá, mostrando como é que é. Então, assim, os uigures são perseguidos dentro de Xinjiang.
Basicamente, tem nesses conflitos e tensões também uma vibe meio separatista, tá? Tibete, por exemplo, era um estado autônomo. Autônomo foi foda, né? Autônomo, que foi ocupado. E aí, desde então, surge muito esse senso de separatismo, sabe? Tipo, eles ficam assim, caralho, a gente não é China, a gente é Tibete, meu. A gente tá aqui, paz e amor, a gente é nós é nós. Então, eles querem também essa separação da China. Agora, Taiwan, tem uma discussão em Taiwan, que isso aí tu já deve ter ouvido falar, se tu nunca ouviu falar, eu me sinto honrado de ser a primeira pessoa a falar pra ti. Basicamente, tem uma discussão em Taiwan, se Taiwan... Não é em Taiwan essa discussão, é no mundo, né? Porque pra Taiwan tá muito certa a resposta e pra China tá muito certa a resposta. A discussão é, Taiwan é ou não independente, autônomo, enfim. Porque pra Taiwan, Taiwan é um país. Taiwan e China são separados. Pra China, Taiwan é um território historicamente, culturalmente chinês e Taiwan tem mais é que fechar o bico e aceitar. É isso que a China pensa, Taiwan pensa aquela outra coisa lá. Então, a China vê o Taiwan como um rebelde só. Aí a China acaba não invadindo, porque os Estados Unidos estão ali do ladinho do Taiwan, porque por conta da coisa de meio que segurar o comunismo que o Taiwan faz, né? Que tem a Ásia, assim, e aí tem aquele cordão sanitário, que é meio que uma ligação de países com muita influência ocidental nessa costa oriental. Eles meio que tentam segurar a expansão do comunismo e, de certa forma, influenciar o comunismo. É um termo criado durante a Guerra Fria, mas, querendo ou não, é usado até hoje, assim, cordão sanitário, né? Então, Taiwan, por mais que os Estados Unidos não reconheçam Taiwan como país, eles vão ver Taiwan como essa contenção do comunismo que é muito importante para eles. A China, ela tem argumentos de que ela não é nem um país, ela é uma civilização, então a qualquer momento eles vão só engolir Taiwan, assim, porque eles são uma civilização, então a China tá ali ameaçando, ou enfim, ela diz que Taiwan é deles, mas não vai provavelmente atacar Taiwan, nem nada do tipo. E agora Hong Kong, por último, é uma ilha pequena que fica ali pro sul da Ásia, não sei, fica para baixo ali, tipo, pro canto. E Hong Kong, ele basicamente foi uma indenização que a China deu para a Inglaterra depois das guerras do ópio, que no caso a Inglaterra ficou metendo ópio no chinês, e os chineses tiveram que dar de indenização a ilha de Hong Kong para a Inglaterra. Basicamente, por que a Inglaterra ia querer Hong Kong, né? Porque fica perto da China e é meio que um armazém, onde a Inglaterra pode armazenar esses produtos ingleses para redistribuir dentro da Ásia e conseguir mais mercado, né? Porque a gente pensa que a guerra do ópio é imperialismo, se não me engano, entrando no século XX, final do XIX. Então, tipo, é uma questão de conseguir mercado e, enfim, que a Inglaterra tá querendo expandir a influência comercial dela. Em 1898, a China, ela vai alugar um pedaço do continente para a Inglaterra, que são os novos territórios, que é tipo no continente um pouco em cima de onde fica a ilha de Hong Kong. E basicamente tem um negócio do sistema internacional que se tu fica com um país por 100 anos ou mais, esse país não, território, esse território passa a ser teu. E esse aluguel que a China faz, ele tem que durar só 99 anos, porque senão a China vai perder o território, né? Isso que é acordado entre os dois países. Só que entre 1898, que é quando a Inglaterra engole, aluga, e 1997, que seria o fechamento desses 99 anos, acontecem vários eventos, e o mais recente, que acaba na década em que eles têm que devolver o território, é a Guerra Fria. A Guerra Fria, me perdi, basicamente, ter Hong Kong nas mãos da Inglaterra na Guerra Fria é uma oportunidade que os capitalistas têm de ter um pezinho capitalista no continente comunista, né? Inclusive um pedacinho do continente ali, esses novos territórios, que é o nome do negócio que a Inglaterra aluga. Então os capitalistas começam a investir muito em Hong Kong para fazer meio que essa contenção acontecer em Hong Kong. Só que eles estão fazendo Hong Kong crescer, se desenvolver economicamente, tecnologicamente, por causa desse capital que eles estão investindo, e tá chegando a hora de devolver Hong Kong. E aí, como é que fica? Porque eles não vão querer devolver uma joia do capitalismo, essa coisa toda investida, pros caras. Eles estão com um bagulho tribom nas mãos deles, por que eles vão querer devolver?
Então, eles vão fazer em 1997 um acordo em que a Inglaterra vai ser chamada de um país dois sistemas. Que a Inglaterra vai olhar e falar assim: eu vou te devolver esses novos territórios. Que sono, né? Porra, a Inglaterra não falou isso. Eu vou te devolver os novos territórios e a ilha de Hong Kong, contanto que tu deixa eles continuarem sendo capitalistas. Por que a China ia aceitar isso? Para ter os territórios de volta, né? E como é que a China ia aceitar, né? Porque como é que a China vai fazer isso? São as zonas administrativas especiais, um negócio assim, que é tipo o Deng Xiaoping faz aqui, né? As zonas econômicas especiais, aqui eles vão fazer as zonas administrativas especiais. Em que, então, Hong Kong vai ter sua própria administração, mas ela vai se submeter militar e diplomaticamente à China. Porque, basicamente, eles não são um país independente. Eles vão ter a sua administração capitalista, eles vão ter todos os seus recursos capitalistas ali, mas a coisa militar, exército, enfim, Hong Kong não pode ter seu próprio, enfim, porque eles não são um país. E a diplomacia também, eles não vão poder assinar nenhum acordo, não sei o quê. Só que esse acordo que foi assinado entre China e Inglaterra dura 50 anos. Depois a China vai voltar a ser um país, um sistema, porque basicamente é como se dentro da China agora tivesse uma subdivisão ali, né, com Hong Kong. E aí, quando acabar o tempo do acordo, filho, dá tchau, porque não vai mais ter isso aí, não. É isso, eu vou dar tchau agora também pra vocês, porque é isso. Tem uma parte aí que eu falei que ficou bem confusa, eu admito, tá? Que ficou muito estranho, que é a parte do grande salto pra frente, tá? Eu, pelo menos, achei que ficou confuso, não sei. Eu quero entender melhor o que eu falei. Mas é isso, tchau, beijo, bom estudo, boa prova. É isso aí. Seres humanos que eu chamo de amigos. Tchau, até a próxima. Eu não sei porque que eu não terminei o vídeo ainda, eu queria dar tchau pra vocês várias vezes, de vários ângulos, olha meus olhos, olha no meu olho. Tchau.